Paz do Senhor, irmãos. Salmos 92:12 diz assim: O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão frutos, serão viçosos e florescentes, para anunciarem que o Senhor é reto. Ele é minha rocha e nele não há injustiça. Vamos pensar um pouco no livro de Salmos, que tem uma característica diferente dos outros livros. O livro de Salmos está incluso nos livros poéticos. Portanto, não temos aqui narrativa, não temos aqui doutrinas, temos figuras de linguagem. Nesse caso, o escritor vai falar tanto da palmeira, que provavelmente ele esteja se referindo à tamareira, e vai falar também do cedro do Líbano. Duas árvores imponentes. O que elas têm em comum, essas duas árvores? Raízes. Vamos analisar primeiro a palmeira. Você sabe que toda árvore, para ela ter um crescimento externo grande, alto, ela precisa que as raízes cresçam ou na mesma proporção ou muito além do que aquilo que você vê fora da terra. Porque sem raiz não há como uma planta suportar os ventos. Então, primeiro, o crescimento é interior. Alguns escritores dizem que essas raízes procuram as águas ou se alimenta das chuvas, mas como ela vem de uma região de deserto e de uma região seca, em que pouco se chove, acreditamos que a raiz vá mesmo em busca da água. Interessante que, olha só, o justo florescerá como palmeira. Primeiro vamos pensar no seu crescimento. Seu crescimento é vertical. Toda palmeira é imponente, é bela e é alta, a menos que seja uma palmeira mais nova, como essa que vocês estão vendo aqui no fundo. Mas quando já é uma palmeira adulta, então ela é muito alta. Ela serve de referencial para os viajantes do deserto. E isso é importante porque nós tiramos essa primeira lição que todo justo, ele servirá de referencial para as outras pessoas. E ele servirá de abrigo, ele servirá de ajuda e os seus frutos ajudarão essas pessoas. Olha só que interessante. Ela é do deserto. Então perceba, o justo, ele pode estar na situação em que ele estiver. Ele viverá, ele sobreviverá, independente da hostilidade do ambiente e do clima em que ele esteja. Segundo, seu crescimento é vertical. O crescimento vertical fala de nós crescer aos olhos do Criador. Perceba, essa árvore ela não tem plateia, se nós formos fazer comparações. Ela simplesmente cresce, ela simplesmente arrebenta no solo e ela vem porque essa é a sua natureza. Tiramos outra lição importante, que o nosso crescimento deve ser para o nosso Criador, independente de aprovação ou desaprovação ou hostilidade e agressividade do clima. Outra coisa importante, que a sua altura revela a sua beleza, mas ela é resistente. Seu tronco é fibroso. Se ela tem um tronco muito duro, com os ventos ela poderia quebrar. Como ela tem fibra, ela consegue se prostrar. E aí passa as tempestades e com o tempo você vê ela retornando à sua posição original, que é vertical. Olha que coisa linda! Aprendemos aqui também que as lutas da vida que virão sobre as nossas vidas, elas podem aparentemente nos tombar ou aparentemente nos destruir. Mas se no nosso interior nós temos a flexibilidade de nos prostrar, de nos dobrar, no caso aqui falando da oração, da busca incessante, se nós tivermos essa característica como a palmeira, então no tempo certo nós voltaremos ao nosso lugar. Outra coisa importante, os seus frutos. Você já comeu tâmara? É um fruto muito, muito, muito doce.
Tanto é que ele é recomendado para pessoas que estão fazendo dieta, no caso para substituir o chocolate e a bala, porque ele é muito doce. Eu sei porque eu compro tâmara. Interessante. Ela é doce e ela tem vitaminas, ela tem proteínas. Inclusive, ela trabalha no sistema imunológico. E por fim, várias palmeiras juntas, elas formam um oásis. E um oásis se transforma em um lugar onde os viajantes almejam. Pare e pense. Os viajantes no deserto, no calor intenso, tendo miragem, de repente se defrontam com várias palmeiras. Opa! Onde a palmeira, geralmente, a água. Onde a água, a vida, ou mesmo que não tenha água perto, mas só o fato de ter o fruto, de ter a sombra, para que as pessoas possam fugir um pouco daquele sol e daquele calor intenso. Então perceba, quando ele disse, o justo florescerá como a palmeira. Aí no versículo 13, os que estão plantados na casa do Senhor, florescerão nos atos do nosso Deus. Ou seja, se nós estamos fortalecidos no Senhor, com as nossas raízes sendo alimentadas por sua palavra, por sua presença, então nós teremos crescimento sim. Teremos lutas sim, mas não ficaremos prostrados diante das lutas. Muitas árvores, se você ferir a casca com uma faca, um canivete, alguma coisa, ela pode morrer e secar, mas a palmeira não. Você vai encontrar inscrições de namorados, de pessoas que passaram por ali, mas ela está firme e forte. Aí ele diz o seguinte: os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos. Por quê? Quanto mais tempo passa, mais frutos essas árvores, ou essa árvore, a tamareira, ou as plantas que fazem parte dessa família, mais frutos elas irão produzir. Agora, ele também diz o seguinte, que o justo florescerá como palmeira, mas crescerá como o cedro do Líbano. Como que o cedro do Líbano cresce? O cedro do Líbano tem a mesma característica na questão de raiz. Primeiro, raiz profunda. Só que o cedro do Líbano é interessante. Você olha ele por fora, ele cresceu só um pouquinho, mas a raiz cresceu 1 metro e pouco. Primeiro ele cria raiz para depois crescer para fora. Isso aqui é algo interessante, porque nós conhecemos pessoas que querem crescer exteriormente, sem uma base interior, sem comunhão com Deus, sem comunhão consigo próprio, sem comunhão com as pessoas, com a comunidade, com a igreja. Primeiro o crescimento tem que ser interior. E perceba que o cedro do Líbano, ele é uma madeira que os reis usavam. Davi usou essa madeira para construir seus palácios. Salomão usa essa madeira, uma madeira resistente, uma madeira imperecível, uma madeira que tem beleza, perfume e força. É o símbolo de longevidade, mas tudo isso porque as suas raízes se tornam profundas. E depois o seu crescimento é lento, mas ele é constante. Interessante que conforme essas árvores vão crescendo, além de trazer beleza ao local, são símbolo de força, são símbolo de graça, são símbolo de resistência, símbolo de beleza. Quer ser comparado com um justo, como a palavra do Senhor diz: floresça como a palmeira, cresça como o cedro do Líbano, tudo no seu tempo, tudo para a glória de Deus. E quando chegar o tempo, as pessoas lembrarão: poxa, a palmeira serve tanto para embelezar os nossos jardins, quanto os seus frutos, e o cedro do Líbano, a sua madeira, ela é imperecível. Aqui fala da resistência, independente das adversidades, mas das pessoas que suportam as lutas, suportam as provações, permanecem íntegras, permanecem fiéis, porque se preocuparam em ter crescimento interior e deixaram que as coisas acontecessem no seu tempo. Duas árvores que representam força,
vitalidade, beleza, prosperidade e imortalidade. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.